Hoje nós vamos ler Romanos 8, do 14 ao 17. Quem for achando, diga amém. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Amém. 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 Bom dia, queridos. Bom dia. Pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus 6. O nosso texto está no versículo 9 até o versículo 13. Mateus 6, do 9 até o 13. Vou pedir para a gente, uma vez mais, fechar os nossos olhos e orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. Pedimos assim, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender a Tua Palavra, para que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, à nossa vida, para que o Senhor encontre em cada um de nós um coração obediente, Pai. Essa é a nossa oração, nós a fazemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vou só fazer um teste aqui. Amém. Funciona. Muito bom. Vamos lá então, queridos. Mantenha a tua Bíblia aberta em Mateus 6. Nós vamos começar hoje a exposição da oração do Pai Nosso, propriamente dita, continuando o texto de Mateus 6. Na minha primeira pregação nós tínhamos falado desse prefáciozinho que tem antes de Mateus 6, né? E apontavam os erros que nós cometemos na oração, quando nós estamos orando. E na última minha pregação foi falado daquela parábola que está em Lucas 11, né, que também trata de oração, e a gente viu que não se trata de insistência ao pedir ou de incomodar a Deus, e sim a gente saber o que pede e como pede. Né? Vimos alguns exemplos de orações que Deus atende, né? Porque pedimos conforme a sua vontade, e exemplos de oração que Ele não atende. E como a gente já viu, é o Senhor Jesus Cristo quem está ensinando os discípulos a orar, tanto nesse texto de Mateus 6, quanto no texto de Lucas 11. E o Senhor Jesus tinha uma vida de oração perfeita. Os evangelhos vão falar que ele costumava sair para orar, às vezes bem cedo de madrugada, algumas vezes ele virava a noite inteira orando. E Jesus continua orando sem cessar, porque Ele é o nosso intercessor hoje, junto ao Pai, como a palavra nos ensina. Então, se tem alguém que pode ensinar a gente a orar, né, é o Senhor Jesus Cristo. Pela vida que Ele levou e agora pelo modelo de oração que Ele nos dá com a oração do Pai Nosso.
Naquela nossa primeira exposição de Mateus 6, a gente viu o contexto lá no Sermão do Monte, que estava inserido essa oração de Mateus 6, e que isso tratava dos nossos erros que nós cometemos quando nós oramos. E vimos 2 erros. Vimos um primeiro erro, onde nós oramos tendo as pessoas em mente. Nós oramos diante dos homens e não corandeu. Corandeu é uma expressão latina que os reformadores usavam, que significa diante de Deus. Ou seja, a gente costuma dizer, né, os teólogos usam muito isso, que a nossa vida é corandeu. Tudo que a gente faz, por mais que a gente faça escondido, Deus está observando, Deus vê tudo, Deus conhece tudo. Então, já que a nossa vida inteira é corandeu, se Deus enxerga tudo que nós fazemos, por que na hora de orar a gente pensa em outros e não em Deus? Nós oramos temendo as pessoas ao nosso redor, seja pela timidez, ou seja, pelo nosso exibicionismo. O segundo erro que a gente viu, a gente acha que Deus vai nos ouvir por causa das coisas que nós fazemos. Mas Jesus ensina que Deus já sabe o que a gente precisa antes da gente pedir. Então eu disse que a oração não era para a gente informar algo a Deus, já que Deus já sabe, nem para fazer Deus mudar de ideia. A oração é para nos conformar à vontade dele para a nossa vida. Então, por causa desses erros que nós vimos no prefáciozinho ali, antes da oração do Pai Nosso, faz todo sentido que na sequência do texto, Mateus traga um modelo de oração que seja correto, já que nós estamos acostumados a cometer esses erros, ele nos traz um modelo correto de oração. Então é mais do que justo ter esse modelo. E Jesus deixa para nós esse modelo de oração. E a oração do Pai Nosso, ela é modelo para nós na adoração, na petição e na comunhão. Ela é modelo de adoração nas nossas orações porque nós não temos o hábito de dizer a Deus o que Ele é. Você pode dizer para mim, Rodrigo, mas Ele já não sabe o que Ele é? Sim, mas Ele também já sabe o que você vai pedir. E ainda assim você pede. Não tem a ver com Ele saber. Tem a ver com você declarar e derramar o seu amor e a sua admiração por Ele. Mas a gente faz muito pouco disso. Por isso que a oração que Jesus nos ensina, ela é modelo de adoração. E nós vamos explorar esse aspecto. Ela também é um modelo de petição, um modelo de pedir. Nós vamos ver que a oração do Pai Nosso tem 6 petições. Eu já comentei que a gente não pede bem, e a Escritura já nos ensinou em Tiago que quem não pede como convém, não recebe. Então a gente tem que aprender a pedir com aquele que sempre recebe do Pai aquilo que ele pede. E isso não é uma chave mágica. Ele está nos ensinando a pedir de uma maneira que agrade ao Pai. Ela também é um modelo de como a gente tem comunhão com o Senhor. A oração não serve só para resolver problema do nosso dia a dia. A gente viu isso na outra pregação minha. A oração não é um telefonema onde eu ligo para alguém, peço o que eu quero e desligo. A oração é uma conversa. E conversar com quem a gente ama é muito bom. Ela também é um modelo que não deveria ser meramente recitado.
tanto nesse contexto de Mateus 6, quanto no contexto do Novo Testamento, a gente vê que a oração do Pai Nosso, ela não é uma fórmula para ser repetida. Na minha outra pregação em Lucas 11, a gente viu no verso 7, eu não sei se vocês se lembram, para que a gente não repetisse, porque os gentios é que usavam de vãs repetições, que achavam que por tanto repetir, Deus os ouviria. E Lucas fala isso, que nós não repetíssemos. Outro fato interessante é de que a oração do Pai Nosso, ela só aparece aqui em Mateus 6 e em Lucas 11. Em nenhum outro lugar ela aparece. Essa oração não aparece, não é repetida nas cartas de Paulo, ela não repete nas cartas de João, de Pedro, nas pastorais, ela não é repetida em lugar nenhum mais. Nem nos outros evangelhos essa oração aparece. Mais um motivo de que ela não deve ser simplesmente repetida. Essa oração não é uma reza. Isso não significa que a gente não tenha que aprender essa oração e decorá-la. Mas ela não é uma reza. Jesus não te deu algo para você decorar, repetir e abrir as portas do céu. Não deve ser substituto das nossas orações. É um bom texto para a gente decorar, lembrar, sempre como um esqueleto. E um esqueleto onde nós vamos preenchendo conforme nós vamos aprendendo com o Senhor Jesus. Vamos ler o texto de Mateus 6, de 9 a 13. Acompanha na tua Bíblia. A partir do verso 9 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Esse último pedacinho, a gente vai ver que em alguns manuscritos não aparece. Por isso, é provável que na tua Bíblia tenha uma marcação ou ele esteja entre colchetes, porque não são todas as traduções ou todos os manuscritos que apresentam esse finalzinho. Essa oração, ela ensina muita coisa para a gente e eu vou passar por cada ponto dela nas nossas próximas exposições. E olha só que exemplo interessante, como essa oração tem tudo a ver com os nossos relacionamentos que temos com o Senhor. Ela fala Pai Nosso, ou seja, existe aí um sentimento de filiação. E existem as implicações de nós sermos filhos de Deus. Ela fala que santificado é o teu nome, então existe um senso de adoração. Você é um adorador. E a sua relação com o Senhor é uma relação de adoração. Venha o teu reino. Ou seja, existe aí um sentimento de submissão. Ele é rei. As coisas acontecem conforme o reino dele avança. E você pede que o reino do Senhor avance. A tua vontade, ou seja, existe um senso de obediência. Você tem uma relação de obediência com Deus. Pão nosso, ou seja, existe esse sentido de provisão. Tudo que você precisa vem do Senhor, até o pãozinho que você compra na padaria. Então, como tudo vem do Senhor, você pede ao Senhor. Perdoa, ou seja, existe um senso de salvação, porque se Deus não salva você, não tem outro jeito, não há outro Salvador.
e não nos deixe cair em tentação. Existe um senso de proteção. Deus e somente Deus é o seu protetor. E por que eu quis destacar isso? Porque tudo isso daqui são virtudes do Senhor. Deus é Pai, Deus é um objeto adorado, Deus é Rei, Deus é Senhor, Deus é o provisor da nossa vida, Deus é o nosso Salvador e Deus é o protetor. Ou seja, só isso já dá uma oração de adoração. Não é só a primeira frase da oração que nós vamos ver que tem a ver com oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é só essa. Toda a oração inteira, ela é uma oração de adoração. Cada pedido que nós fazemos vai ressaltar as virtudes de Deus. Virtudes que nós temos que ter consciência quando a gente está orando. Você está sempre reconhecendo as virtudes de Deus e reconhecendo o seu relacionamento com Ele. Vamos ver a estrutura dessa oração. A oração do Pai Nosso, ela está estruturada em 3 partes. Ela tem uma primeira parte, que é uma espécie de prefácio ou uma adoração. Ela tem uma segunda parte, onde estão 6 pedidos, existem 6 petições na oração, e existe uma terceira parte, que é uma conclusão. É justamente essa conclusão que a gente tem algumas divergências, se esse texto está presente no original ou não. Sempre que a gente ora, nós deveríamos louvar a Deus, ou seja, ter o momento da adoração, nós deveríamos pedir ao Senhor e deveríamos concluir. E frequentemente nós concluímos com uma frase que ficou muito comum no nosso meio, uma frase que é muito rica. Em nome de Jesus, amém. Ela significa muito, mas nós temos perdido de vista o significado dela nas nossas conclusões. Nós vamos falar dessa frase e dos problemas que vem causando essa nossa falta de consciência numa exposição um pouquinho mais para frente. Falando dos pedidos, das petições que a gente encontra na oração, nós temos 6 pedidos, 6 petições que estão divididas da seguinte maneira. Nós temos 3 petições que tratam da glória do Senhor e 3 petições que vão tratar de todo tipo de necessidade humana. Primeiro, as 3 petições que tratam da glória de Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, nós estamos pedindo a Deus que essas coisas aconteçam. E por que isso? Porque a principal razão de você orar, acredite ou não, é glorificar ao Senhor. Ah, Rodrigo, mas ele já não sabe disso? Deus é tão grande. Ele não precisa disso, né? Na verdade, quem precisa de Deus sou eu. E é verdade, mas o propósito último de você orar é glorificar a Ele. João capítulo 14, verso 13, vai dizer: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. A razão de Jesus atender a nossa oração é para que o Pai seja glorificado. É por isso que naquele exemplo que nós vimos na outra pregação, se você ajoelha para orar pedindo os números da Mega Sena, ele não vai te ouvir. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina a começar a oração
com esses pedidos que glorificam ao Senhor. Por isso que ele vai falar, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Antes de falar do pão nosso, das nossas dívidas e das nossas tentações. Entende? A ordem vai ressaltar, antes de tudo, a glória de Deus. O plano de Deus, o projeto do avanço do reino do Senhor. E isso vai nos preparar a pedir como convém. Olha o exemplo que a gente tem em Atos 4. Se você se lembra da história, Pedro e João foram levados até o Sinédrio, porque eles foram pegos pregando o Evangelho e o nome do Senhor Jesus. Eles são levados ao Sinédrio, eles são castigados, eles recebem várias chibatadas. O Sinédrio ameaça eles, dizendo a eles, olha, vocês estão proibidos de pregar no nome de Jesus. Mas eles não são presos, eles são libertados. Eles saem dali e vão para casa, onde todo aquele grupo da igreja estava reunido. E quando eles chegam lá na casa, eles contam a todos o que havia acontecido. E você percebe que a partir do verso 23, em Atos 4, eles vão começar a louvar o Senhor. Eles começam a dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor fez todas as coisas, que os inimigos não vão prosperar contra o plano do Senhor. Eles citam a Escritura, eles louvam o Senhor, e lá depois disso tudo, eles vão pedir que o Senhor tenha misericórdia do povo, que o Senhor não deixe que aquelas ameaças daqueles homens do Sinédrio aconteçam. É importante a gente entender o caráter de Deus, as obras de Deus, antes da gente colocar os nossos pedidos e as nossas necessidades. Mas Jesus não vai condenar em momento nenhum que nós peçamos a Deus em socorro das nossas necessidades. Inclusive, a oração do Pai Nosso vai tratar dessas necessidades de todo o tempo, ou seja, o pão nosso de cada dia, o presente, perdoa as nossas dívidas, o passado, e não nos deixe cair em tentação, o futuro. E todo tipo de necessidade, seja a necessidade física do pão nosso, seja da necessidade espiritual, do perdão e de que nós não caiamos em tentação. Jesus sabe que a gente precisou, a gente precisa e a gente precisará de Deus. Então, quando nós oramos, nós rogamos pelas necessidades de todo tempo e de todo tipo. O Senhor sabe que os dois tipos são importantes e que devem ser alvo das nossas orações. Também a gente aprende que, embora o programa de Deus seja a prioridade, o teu nome, o teu reino, a tua vontade, esse plano, esse projeto é manifesto quando as nossas necessidades são atendidas. Ah, mas como isso? Presta atenção. Quando é que o nome de Deus é santificado? Quando o pão nosso de cada dia nos é dado. Quando que o seu reino vem? Quando as nossas dívidas são perdoadas. Quando que a sua vontade é feita? Quando nós somos libertos das tentações. Você entende o que eu estou querendo dizer? Quando Deus supre as nossas necessidades, Ele está cumprindo o plano dEle. Ele está trazendo glória para Ele mesmo. Deus é honrado quando nós somos atendidos nas nossas necessidades. Agora que a gente já viu esse panorama geral da oração, nós vamos focar no dia de hoje, nessa exposição, na primeira frase da oração. Pai nosso que estás nos céus. E aqui a gente tem um detalhe simples, mas muito precioso para a gente meditar e aprender.
as nossas orações devem sempre ser dirigidas ao Pai. O Filho e o Espírito Santo, eles não ficam de fora da oração. Toda oração é sempre um envolvimento completo com a Trindade. E o Senhor Jesus nos ensina a orar ao Pai em nome dele, Jesus. E a Escritura vai nos ensinar que nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito intercede por nós. Nós temos um exemplo precioso no Catecismo de Westminster, na pergunta 178, e a resposta é que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do Espírito Santo. Jesus nos dá acesso ao Pai, e isso, de novo, não é uma chave mágica. Deus nos ouve porque nós falamos em nome de Jesus. Os méritos são de Jesus, não nossos. Porém, é a primeira pessoa da Trindade, ao Pai, que nós dirigimos as nossas orações. E por que eu quero ensinar isso para você? Porque a maioria das pessoas, ela perde a noção de que quando ela ora, ela está falando com uma pessoa. Às vezes, eu não sei se você já viu ou se você mesmo não fez, alguém está orando, Jesus, querido, eu te peço, e no final, em nome de Jesus, amém. Não, está errado. Você não pode falar com Jesus em nome de Jesus. Acaba misturando tudo. Você deve orar ao Pai em nome de Jesus. É assim que a Escritura nos ensina. Jesus quer que a gente fale com o Pai. O crédito que Ele quer ter é de que Ele te dá acesso ao Pai. Da mesma forma, quem leva e quem move você a orar é o Espírito Santo. E os dois vão dizer, orem ao Pai. Então, o que o Pai Nosso que estás nos céus nos ensina? Essa frase inicial nos ensina 3 coisas. A primeira coisa que ela nos ensina é de que Deus é próximo. Ele é Pai Nosso. Por que isso é importante? Presta atenção aqui. Porque a paternidade de Deus, ela não era totalmente nova para um judeu. Chamar Deus de Pai não é novidade. Existem menções a Deus como Pai no Antigo Testamento. São poucas, mas existe. E no Novo Testamento, os próprios fariseus, conversando com Jesus, diziam a Jesus que Deus é nosso Pai. Então não há novidade. Mas Jesus inova isso quando ele se dirige ao seu Pai como papai. A palavra Abba é intimidade. Só fala quem é pequenininho. Só o pequeno chama o pai de Abba, papai. É a ideia de proximidade. Jesus é o único que nós temos notícia a falar com Deus dessa maneira, com esse nível de proximidade, de intimidade, de confiança. Lembra a parábola de Lucas 11? Do homem que está de fora, que ele tem que vir e pedir com confiança, que ele tem que ser ousado, que ele não pode ter vergonha. E ele pede porque quem está dentro vai cumprir, porque não vai contra o seu próprio caráter. Então ele atende aquele que está fora. E Jesus quer nos ensinar a orar a Deus como nosso papai. Nosso Deus é rei. E todo rei dá acesso aos seus filhos, todo aquele rei que é pai,
ele dá acesso aos seus filhos de maneira especial. É aquele telefone e do lado tem aquele telefone vermelho, que ninguém tem o número, só a família, só os filhos, porque quando toca, já sabe que só algumas pessoas podem estar ligando para aquele número. E aqui eu tenho uma nota muito importante. Se você não teve um bom relacionamento com o seu pai, não transfira isso para Deus. Isso é falso. Não é Deus que nos imita. Nós somos pais porque Ele é pai primeiro. Se nós somos pais maus, a gente não pode projetar isso em Deus. Se você não teve um bom pai, aí mesmo é que você tem que ver Deus como seu bom pai. As nossas orações, elas devem ser fruto dessa proximidade, dessa comunhão com o Senhor. A segunda coisa que essa frase inicial vai nos ensinar é de que Ele é muito diferente da gente. Ele é Pai nosso, é verdade, mas Ele está nos céus. Primeiro, isso vai significar que Ele está muito acima da fragilidade humana. E isso é bom, porque eu sei que Ele pode me atender. Ele não é um igual a eu. Quando eu peço algo ao Senhor, eu estou pedindo a alguém que está em outro plano. Ele pode resolver, porque Ele está lá e eu estou aqui. Segundo, que isso inspira respeito, reverência. Eu não estou falando com qualquer um. Eu falo com quem está nos céus. Eu falo com o Criador de todas as coisas. Ele não é o cara lá de cima. Eu costumo dizer aos meus filhos, sempre ensinei isso a eles, que eu estou num nível diferente do deles. Que eu desço para me relacionar com eles de igual para igual, mas eles não podem subir aonde eu estou. Eu sou o pai deles. Então eu desço para tratar de igual para igual. E é curioso que o Senhor Jesus tenha ensinado, numa mesma frase, você ser tão próximo de Deus, chamá-lo de papai, sem ser desrespeitoso com o Senhor. Falando ainda de relacionamento familiar, alguns de vocês podem ter tido um relacionamento distante dos seus pais. Porque alguns pais ensinaram que você tinha que tratá-los com respeito. Então você nunca levantou a voz, você nunca desafiou o seu pai, porque ele é seu pai. Antigamente, eles só olhavam para a gente. Mas você sente uma distância, porque embora você tenha aprendido o conceito de respeito, você se sentia distante do seu pai. Outros pais, para quebrar com esse paradigma, resolvem ser amigos dos seus filhos. Eu quero que eles tenham proximidade de mim. Então seu filho aprendeu a ser amigo, a ter proximidade, mas ele perdeu o respeito. E é curioso isso, porque o nosso Deus não erra no ponto. Ele é nosso Pai, mas Ele está nos céus. Existe um equilíbrio muito saudável nisso, que eu quero que você ensine aos seus filhos, porque é assim que o nosso Senhor e Salvador nos ensina a conversar com o nosso Pai. Devemos respeito a Ele, devemos reverência a Ele, e a oração deve expressar o meu desejo de que a glória dEle seja manifesta. É a ideia de que a gente tenha proximidade dEle,
mas sem perder de vista a sua grandeza, as suas glórias. A gente fala com o papai, mas o papai é grandiosíssimo. Então, intimidade era para os que o temem. Essas não são palavras minhas, isso é Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ou na NVT, o Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. Você só vai conseguir ser íntimo de Deus se você o temer. E é por isso que a gente tem que quebrar com essa ideia que existe na nossa cultura brasileira de que Deus é Pai. E no nosso país isso é muito popular. É como se as pessoas tentassem dizer que ele é Pai, ele tolera, ele cuida. Não, queridos, ele não é Pai de todo mundo. Ele é Pai daqueles que são irmãos de Jesus, daqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, daqueles que creram em Jesus e porque creram, foram feitos filhos de Deus. Então você não tem direito de se aproximar de Deus e ter acesso a Deus se você não conhece a Jesus Cristo. Não tem. Não existe isso. E é por isso que a maioria dos brasileiros que diz que Deus é Pai, não tem a mínima noção do que eles estão dizendo, eles estão zombando do nome do Senhor, eles não têm essa intimidade. Jesus concede essa intimidade para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Terceira coisa que essa frase inicial nos ensina é que existe aqui um aspecto comunitário. Não é interessante que essa não seja uma oração individual? Pai nosso, pão nosso, dívidas nossas, nossas tentações. É uma oração na primeira pessoa do plural, nós, e feita de propósito, para que você entenda que existe um aspecto comunitário. Não é uma oração para que apenas eu fale com ele. Quando nós oramos aqui na igreja, nós não devemos orar, meu Deus e Pai, mas nosso Deus e Pai. Porque você vai estar orando em nome de todos. Quando você se coloca para orar, você não pode pensar só nas suas necessidades, mas nas necessidades dos outros. Por isso, essa oração de intercessão deveria ser a mais comum entre nós. Nós deveríamos orar mais em favor dos outros antes de ter acesso e pedir pelas nossas necessidades. É a preocupação com o outro que revela se o teu coração está no lugar certo. Ele não é só seu Pai, ele é Pai nosso. E eu quero terminar aqui com algumas implicações dessa primeira frase. Primeiro, se nós somos filhos, como é gostoso saber que nós somos amados e Deus tem prazer em nos ouvir. Nós somos herdeiros das bênçãos do Senhor. Como é bom saber que nós conversamos com alguém que quer nos ouvir mais do que nós queremos orar. A gente não para pensar nisso, né? Mas eu queria que você soubesse disso. Você não percebe a necessidade de oração que nós temos,
mas Deus sabe o quão preciosa ela é. Deus sabe o quanto nós precisamos de oração. Então Ele tem mais prazer em ouvir você do que você em falar com Ele. Ele te dá acesso livre porque Ele ama você. E Ele quer dar a você a sua herança. Herança que o seu Filho Jesus conquistou. Segundo ponto, quem é bom filho se preocupa com o nome do Pai, com o reino do Pai, com a vontade do Pai. Quem é bom filho não pede só pelas suas coisas, mas cuida dos interesses do Pai. Você é bom filho? Nos tempos antigos, que as famílias eram mais unidas naquele sistema patriarcal, era muito comum o filho mais velho assumir as responsabilidades de cuidar dos negócios do pai. Então o filho, ao cuidar dos negócios do pai, ele está cuidando de algo que vai ser dele, mas ainda não é dele, é do pai. Ao mesmo tempo que o filho é amado e o filho vai herdar todas as coisas que o pai quer lhe dar, ele honra essas coisas. Por que ele honra? Porque elas são do pai. Ele não honra porque essas coisas um dia vão ser dele. Ele honra porque elas são do pai. Essa é a atitude do filho. Terceiro, aqui quando eu falo no slide em orar pelas necessidades da família, eu não estou falando só do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Eu estou falando da família da fé. E eu gostaria de te estimular a participar das atividades que a igreja tem criado durante a semana. Seja um estudo, seja um filme. São nesses momentos em que nós nos conhecemos mais. São nesses momentos que nós conversamos. Como eu sei se você está passando por algo se eu não converso com você? Como eu, como o Beto, como nós podemos pastorear alguém que não está próximo? Que nós não sabemos qual a necessidade dessa família, dessa pessoa? Nesses momentos nós aprendemos e nós oramos juntos. E é importante que você também aprenda a orar pela sua família maior. O Beto fez isso agora no início do culto. Nós oramos por outras pessoas, oramos por irmãos que nós nem conhecemos na igreja perseguida, oramos pelos nossos irmãos em Israel. Eles são a nação escolhida do Senhor. Nós somos aquele ramo da oliveira brava que foi cortado e enxertado na oliveira real. E Paulo vai falar, não se achem especiais, porque vocês foram enxertados, porque quem enxertou vocês foi a mão do Senhor. A mesma mão que cortou os galhos da própria oliveira real. Então não se acha. E alguns de nós têm perdido esse privilégio. E quando isso acontece, e você perde esse privilégio, a sua oração se torna: meu Pai que estás nos céus, me dá o pão meu de cada dia, e perdoa as minhas dívidas e não me deixa cair em tentação. Querido, você está orando sozinho. E mais uma vez, você não pode ser igreja sozinho. Tem muitas coisas mais pelas quais a gente precisa orar do que esse nosso mundinho. E eu gostaria de estimular vocês a orarem pela nossa família da fé, pelos nossos irmãos. Não sei se você já viu
quando alguém lá no nosso grupo do WhatsApp pede que nós como igreja oremos por alguém ou por algum motivo em especial, e a minha pergunta é: você ora? Você coloca lá a mãozinha bonitinha, mas você ora, você para o teu dia, você vai fazer essa oração? Você intercede pelos teus irmãos da mesma maneira que você gostaria que eles intercedessem quando é você que está lá pedindo? Quando o dia mau bate na tua porta e você entra em desespero, e a primeira coisa que você faz é correr para a igreja e pedir que as pessoas orem por você, você não vai querer que orem? E você ora também quando os outros em desespero chegam a você e falam: ora por mim. Eu queria terminar o nosso culto orando. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai nosso todo-poderoso, santo Pai é o teu nome. Nós tivemos o privilégio, Senhor, de reunidos como igreja, escutar a tua palavra, Pai, a tua vontade. E nós oramos, Pai, para que ela seja feita tanto na terra como no céu, Pai. Nós somos gratos por cada coisa que o Senhor tem nos dado. Nós somos gratos por tudo, Pai, pela tua santa provisão, pelo teu cuidado. Nós somos gratos, sim, Pai, pela tua disciplina. Somos gratos por todos os caminhos que o Senhor nos tem levado a andar, Pai, inclusive pelo deserto. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado muitas coisas. Nós te pedimos, Pai, que nós possamos aprender a pedir. Teu Filho, nosso Senhor Jesus, nos ensinou que nós devemos pedir quando oramos ao Senhor, Pai. Então nos ensina, Pai. Nos ilumina com Teu Espírito Santo e nos ensina a pedir como convém. Nos ensina a louvar o Teu nome, Pai. Nos ensina a pedir pelas necessidades que nós temos da maneira que o Senhor nos ensina a pedir. Nos ensina, Pai, a orar pelo próximo. Coloca o nosso coração, Pai, no nosso irmão. Que nós vejamos, Pai, muitas vezes que as nossas necessidades e os nossos problemas são tão pequenos, Pai. Que a gente gaste a nossa força, Pai. Que a gente gaste o nosso tempo. Que a gente entre realmente em oração, pedindo por aqueles que passam por coisas muito piores, Pai. Nos ensina a ter um momento de oração, Pai. Inclina o nosso oração. A Tua palavra fala que o Teu Espírito Santo é quem nos move, Pai. Então nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos mova, Pai. Que o Senhor nos leve a ter esse momento. E nós sabemos que isso é totalmente contra a nossa natureza, Pai, por conta do pecado que está em nós. Mas mesmo sem vontade, Pai, nos ensina a orar. Nos ensina, nos leva a ter esse momento de devocional, de oração, de leitura da Tua palavra. Nos aproxima, nos ensina a chamá-lo de papai. Nós pedimos, Pai, todos aqueles nossos motivos de oração que o Beto falou no início. Pedimos por aquelas coisas, Senhor, que estão no nosso coração e que muitas vezes nós não externamos. Mas pedimos antes de tudo, Pai, que o Teu nome seja sempre santificado, Pai. Que a Tua vontade seja sempre feita. E que o Teu reino, Senhor, venha. Que o Teu reino venha sobre nós e que Ele derrube, Senhor, o nosso orgulho, que o Teu reino derrube
a nossa autoestima, a nossa autonomia, Pai. Que a gente aprenda que dependemos do Senhor, que tudo vem do Senhor. Essa é a oração, Pai, que nós fazemos a Ti. E nós a fazemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.